ele fala da verdadeira amplitude do Evangelho, né? A abrangência do Evangelho. O que o Evangelho pretende alcançar? O que o Evangelho pretende alcançar? Aqui ele nos mostra, no 4 e 5, que o Evangelho ele vai ultrapassar as barreiras do judaísmo. E aí vai passar a se pregar por todo o mundo. Isso é inclusive a missão de Paulo, alcançar todos os povos, sem acepção de pessoas, acepção de origem, raça, cor, né? Sexo, nada. A palavra vai ser pregada a partir dali para todos que queiram receber a palavra de Deus. Então ele diz aqui, declara evangelização, ok. Então no inciso 8 ele vem dizer, não, tá, desculpa pessoal, estou apressado. Então ele termina com essa questão da abrangência do Evangelho e ele diz que todos os gentios por toda parte poderão crer na verdade trazida pelo Evangelho da Graça. Então, prosseguindo aqui, ele também fala, né, que os gentios de Roma também estão inclusos nesse chamado dele, para que ele possa também ir lá pregar, né? Então, aqui ele nos prova, né, no versos 6 e 5, que o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, ele está seguindo o propósito de passar as barreiras do judaísmo, as barreiras do judeu e a barreira de qualquer outro tipo de religião que negue ou que queira para si o cristianismo, né? O segundo ponto, o primeiro ponto é o Evangelho, o segundo ponto é a igreja. Aqui Paulo nos mostra, nos apresenta as marcas da verdadeira igreja. E o que seriam as marcas dessa verdadeira igreja? Quando ele apregoa que todos vocês, né, são amados de Deus e são chamados à santificação. Então Deus quer uma igreja com chamados que sejam obedecidos e que eles sejam amados por Deus. É a obediência a Deus e a santificação de Deus a partir dessa obediência ao chamado que cada um de nós vai receber. Aqui como ele fala, escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para que seu povo seja santo, ou seja, sejam chamados à santificação. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Né? Graça é a causa, a paz é a consequência da paz. Se você tem a graça recebida de Deus, você alcança a paz em última instância. E aqui no verso 8, ele vem nos mostrando aqui que Paulo ora pela igreja. E aí ele vem e ele exalta a igreja de Roma, ele ora pela igreja e ele fala que a fé deles, dos romanos, está sendo comentada em todo o mundo. Aqui Paulo está declarando que a obra que o povo de Roma está fazendo está sendo revelada para o mundo. Então é uma igreja que necessita sim da presença dele, que ele precisa visitar essa igreja, precisa compartilhar suas experiências com aquela igreja, porque é uma igreja que está dando certo. E aqui Paulo, ele está declarando, né, que essa igreja está no caminho certo para pregar a sua palavra, né? E isso aí é um chamado também para nós, pessoal. A partir do momento que nós nos sentamos salvos pela palavra de Deus, a gente não pode guardar a palavra de Deus sobre nós, né? Isso aí é até um sentimento de egoísmo. A gente tem que tratar a nossa vida como se a gente fosse uma pedrinha jogada no rio, que faz aquelas ondinhas. Aquelas ondinhas são as pessoas que a gente tem que alcançar, seja pela vida que a gente leva, seja pelos nossos testemunhos. E eu acredito que haviam muitos testemunhos nessa igreja, alcançados pela graça de Deus. E aí, eu acredito sinceramente, eu já ouvi isso das pessoas com quem eu convivo, da Michelle, da missionária lá na igreja, que você não é salvo pelas obras que você faz, você é salvo pelas obras que Deus faz através de você.
né? Então, assim, né? Deus, aquela coisa que a gente fala, né? Muito na igreja que a gente frequenta, deixa Deus te usar, né? Então, quando você é usado por Deus, Deus está fazendo a sua obra através de você. Glória a Deus. É bastante interessante. Então, o terceiro ponto vem falar exatamente do apóstolo. Paulo deixa nesses primeiros versículos a gente entender um pouco do caráter dele. Quem que era Paulo? Paulo era uma pessoa humilde, era um dos maiores teólogos da época dele, e ele se rebaixava, ele se dizia servo, ele se dizia escravo. Ele foi visitar essa igreja, ele não se mostrou superior a essa igreja, pelo contrário, ele se menosprezou, ele não criticou, ele agradeceu, ele orou por aquela igreja, ele não foi lá somente ensinar, ele foi lá também receber, né? Ele foi lá para trocar experiências sobre dádivas e virtudes cristãs. É como está escrito no versos 8 a 13, Beatriz, é isso? Isso. Versos 8 a 13. Alguém pode ler, por favor? 8:13. Isso. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vós comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Exato, aí ele se coloca em pé de igualdade com eles, a fim de dividir experiências, né, a dividir dádivas espirituais, crescer junto com eles, né, encorajar e ser encorajado. Isso aí são as marcas do caráter de Paulo, e que lá antes dele morrer ele fala, imiteis, né, imiteis a mim. Então vamos lá. A parte 3 aí, pode passar, Bia? Essa parte 3 aí, pessoal, é o desenvolvimento que alguns teólogos, eles instituem isso aí como o centro, o tema central de toda a carta de Paulo. Então ele desenvolve nesses versículos tudo que ele vai passar a falar nos versículos anteriores. Porque traz justamente essa questão aí, ó, o justo viverá pela fé. Eu juro que eu entendi o justo viverá pela fé, mas quando eu leio o justo viverá pela fé, já me dá um negócio aqui. É como se eu tivesse a mesma dúvida lá do Lutero. Enfim, entendi, vou repassar para vocês, mas é algo que ainda me causa algum tipo de desconforto. Dá pânico, né? Não, fala, meu Deus, eu entendi. e agora é justo? Eu entendi. Eu tô meio longe, né? Mas fé. Boa noite, apóstolo. Boa noite. Fique à vontade, apóstolo. Apóstola não é ministração, não é pregação, é apenas, não, né? Entendeu? Então, o que acontece aqui? Retomando, ele é considerado o centro de toda a carta de Paulo aos Romanos, esses versos 14 a 17. Então, eu também dividi, para ficar mais didático, eu dividi em três partes, né? Que é a necessidade de pregar o Evangelho, Paulo não se envergonha do Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho, né? Então nós vamos ler, por favor, alguém se habilita a ler Romanos 1, 14, 17, por favor. Não necessariamente pode ser a Constância, outras pessoas que estiverem com a Bíblia aberta. Só não está vendo 14? De 14 a 17, de 14 a 17. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios
como os ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Certo. Então, Paulo nos mostra aí, nos versos 14, 15 e 16, três saberes aí a respeito dele. Que é o quê? Paulo é devedor, Paulo está pronto e Paulo não se envergonha do Evangelho. Por que Paulo se sente um devedor do Evangelho? Ora, porque ele foi chamado, ele recebeu um chamado para pregar o Evangelho. Ele virou depositário da palavra de Deus. Ele aprendeu, ele reteve, ele permaneceu na palavra e o passo seguinte é: ide e pregai o Evangelho. Ele não pode pregar para si esse Evangelho. Então ele se sente devedor. Quando ele fala que ele se sente devedor de gregos, de bárbaros, de instruídos e de não instruídos, ele está incluindo todo, sem acepção de pessoas. Porque ele foi chamado para pregar para os gentios. Então ele não podia fazer essa acepção de pessoas, porque todos nós fomos considerados filhos de Deus com a morte de Jesus na cruz. Então, e aqui também, com relação a essa questão, é isso, independente da raça, etc e tal. O passo seguinte, pessoal, é essa questão da... E essa é uma parte assim tremenda, né, irmãos? Porque quando Paulo diz que ele não envergonha do Evangelho, isso é muito forte, né? E quando o ministério dele, que ele tomou posse do ministério dele, e o que é o ministério? A partir do momento que você tem responsabilidade para com Deus, você acredita no seu chamado, você sabe que você é filho de Deus. E quando você tem essa consciência que você é filho de Deus, e sabe quem que você está servindo, você não pode ficar só para você. Você não pode se envergonhar, porque se torna ingrato a misericórdia de Deus para com a nossa vida. E isso nos desperta que nós temos que virar a chave na nossa mente, nós verdadeiramente ser testemunhos da palavra de Deus. Nós não podemos se envergonhar, ser servos de Deus só dentro de casa. Né? Na rua nós temos vergonha de cumprimentar e dar paz do Senhor. Né? Olha, aqui na igreja você pode me dar paz do Senhor, mas no meu trabalho, por favor, nem me diz que eu sou crente, porque eu nem sei o que é isso. Então tem pessoas que, quando ele diz isso aqui bem claro, ele está falando para a igreja, para nós, né? Porque é Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, essa palavra é o Espírito de Deus trazendo para nós. Porque não adianta nós sermos mais ou menos, porque a responsabilidade do chamado é somente sua. Não tem o patrão, não tem um amigo, não tem um namorado, nada. Vai ter que prestar conta, porque aquele que tem vergonha do Senhor, lá na frente, o Senhor diz que aquele que me envergonhar, eu também envergonharei ele naquele grande dia. Então o Senhor não tem parte com aquele que se envergonha. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é servo de Deus. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que da palavra de Deus, você dá a paz do Senhor, ele se envergonha, ele muda de assunto. Então uma pessoa como eu, que é onde que chega, né? Eu dou glória e vai ficar com vergonha, porque se me encontrar eu dou paz do Senhor, porque comigo não tem mais ou menos, aonde que estiver eu sei quem eu sirvo, independente se você está certinho ou não, tu és filho de Deus, porque quem liberta é o Senhor. Então assim, isso é muito forte, nós trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade, quem que nós somos verdadeiramente, não é só dentro de casa. Não é só ali nesse grupinho aqui. Até no grupinho as pessoas se envergonham de dar paz do Senhor. Isso é coisa tremenda. Nós damos o que temos. Se eu tenho, eu posso te dar. Isso é maravilhoso. Aqui tem vergonha, muitos aqui têm vergonha de dizer. Né? Então assim, nós temos que nos libertar, ficarmos livres. Porque se verdadeiramente a paz do Senhor está conosco, nós temos que compartilhar. Amém? Amém. Mas aí nesse caso aqui, missionária, quando ele fala que ele enfatiza que ele não tem vergonha do Evangelho,
necessário que a gente vá lá visitar a sociedade da época e entenda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É necessário entendermos o contexto social da época, né, de Paulo, e por que ele enfatiza essa questão de não se envergonhar do Evangelho. Sim. Né? Ele tinha motivos para se envergonhar do Evangelho naquela época. Ele tinha motivos. Claro. Humanamente, ele tinha motivos. Por Sim. quê? Porque o Evangelho tratava de um Messias judeu que morreu, foi crucificado numa cruz publicamente. E quem na época era crucificado? Quem na época era crucificado? Com quem que ele foi crucificado? Com ladrões, assassinos, malfeitores, a pior espécie da sociedade da época. Então ele tinha sim motivo para se envergonhar. Se não fosse Paulo, né? Lá em um dos pontos de Coríntios, ele chega a citar que a cruz causa escândalos para uns, né, e loucura para outros, né, exatamente porque é a morte de cruz, é a morte com vergonha. Os inteligentes, os intelectuais da época, eles questionavam como assim crer no Messias que morreu uma morte vergonhosa na cruz. Então esse era o motivo pelo qual ele tinha que responder que o Evangelho não o envergonhava, né? E até hoje envergonha os poderosos, né? Eu acho que o Evangelho ele afronta o ser humano. Sim. O ser humano arrogante, o Evangelho vai lá e ele afronta. Glória a Deus. O Graças a Evangelho, Deus. ele coloca o pecador no lugar dele, no lugar de pecador. Reta glória, Ele aleluia. destitui o ser humano de todos os títulos que ele tem. Eu sou o cara, ninguém chega ali para o Evangelho, para receber o Evangelho de peito estufado. Eu sou o cara, olha aqui as minhas credenciais, eu sou isso, eu sou aquilo. É verdade. Eu tenho entendimento, eu tenho uma relação profissional, né, bombando aí, sou respeitado. E como é que ele vai receber o Evangelho se o Evangelho prega a humildade? Então o Evangelho põe aquele cidadão no lugar dele, o pecador no lugar dele, ele tem que se despir de todas essas mazelas para poder aceitar o Evangelho. E aí então o Evangelho apresenta para ele a salvação. Mas primeiro ele tem que nascer de novo, se despir, né, de todas essas mazelas que ele possui dentro dele. Glória a Deus. Então, esse é o motivo pelo qual Paulo não se envergonha do Evangelho. E aí nós partimos aqui para o terceiro ponto, que é o poder do Evangelho. Não sei se eu pulei alguma coisa aqui. É o poder do Evangelho ali, né, Beatriz? Beatriz é a minha assistente. Maravilha. Beatriz é a minha assistente. Uma bênção. Então vamos lá. Gente, é uma coisa interessante também, antes de passar para o poder do Evangelho, é que esse Evangelho, né, que trata o pecador dessa forma, que o pecador que ele aceita, né, o Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, ele é um Evangelho, ele é tão forte. Os primeiros cristãos, eles acreditavam tanto na salvação pelo Evangelho da graça, que Paulo morreu por esse Evangelho, né? Foi por ele que Paulo fechou as cortinas da sua vida, né? Morreu enforcado e subiu para a glória, né? E morreu amando da pior espécie da sociedade, que é o imperador Nero. É reflexivo, isso aqui é reflexivo. Mas vamos lá, poder do Evangelho. Então vamos agora. Versos 16, alguém pode ler para mim, por favor? 16? Vai, minha filha. A segunda parte do 16. Segunda parte, por favor. Eu não estou nos olhos. Está de férias. Segunda parte, 16. Não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Correto. Então aqui também tem um dos motivos pelos quais Paulo não se envergonha do Evangelho. Paulo descobriu essa verdade, né, de que o Evangelho nada mais é do que o poder de Deus em movimento. É o mover de Deus. Nada depende do homem, nada é para o homem, tudo para Deus. É Deus que convence o espírito mais duro. É Deus que convence você do seu pecado. Ninguém vai convencer você, eu não vou convencer você, a minha palavra não vai convencer você. Quem convence você é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho é algo que se move. É Deus, algo mistério, que está em aleluia. movimento, que ele é dinâmico, ele é desde sempre da antiguidade, ele é hoje e ele vai ser amanhã. Ele não muda, ele é imutável. E é ele que é capaz de mudar a nossa vida. Amém. Não somos nós por nós mesmos. Aleluia. É a palavra de Deus viva em nossos corações. É que vai fazer essa transformação dentro de nós. E aqui traz também aquela reflexão de que o Evangelho, ele não tem barreiras. Por isso que ele pode ser pregado. É o mesmo Evangelho pregado pelo mundo afora. É a mesma palavra pregada pelo mundo afora. Não tem barreiras, não tem portas fechadas, não tem ferrolhos. Ele entra quando ele quer. Nós temos somente que estarmos dispostos a aceitar essa verdade. Nós temos que estar dispostos a aceitar que esse Jesus existe. Aceitar essa verdade dentro de nós. Tá, pessoal? E é tão assim... Se eu não falar, você sabe que eu passo mal, né? Eu tenho esse probleminha. Então, é tremendo, é forte, porque, né, arde o peito. É tão tremendo, é tão poderoso, né? Tão poderoso este negócio, que não as palavras, nós não encontramos palavras para poder, sabe, explicar na profundidade o que é o poder de Deus dentro do homem. Que quando nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus mudar a nossa vida, né? Quando nós nos entregamos para o Senhor, deixamos Ele trabalhar, é onde que o velho homem, ele morre, é automático. Porque a palavra diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, a partir do momento que o Espírito de Deus, ele vive em nós, é algo transformador, é extraordinário. É por isso que as pessoas não entendem muito. Quando olha assim, o homem ele já não tem mais, ele não tem mais a identidade humana, ele já tem identidade espiritual. Ele começa a ver a outra pessoa com o olhar de Deus. Não tem aquele espírito de julgamento, de dizer, olha, eu sou melhor, pela minha formação acadêmica, pelo meu salário, a minha vida social. Não, por muito pelo contrário. Aquela pessoa, o velho homem, ele morre, ele desaparece. Então entra a bondade e a misericórdia de Deus e nós podemos dizer que livres somos. Então isso é algo profundo, extraordinário. Amém? Amém. Se deixar o pastor Virgínia, continua. Mas vocês falam também, né, gente? Porque senão fica ruim, né? Ajuda aí, apóstolo cheio da graça, da unção. Meu Deus. A Laura está com a mente aí. É forte. Então, pessoal, vamos passar aqui para a eficácia, que é o terceiro ponto da segunda parte, que é o versículo 17. Alguém pode ler, por favor? Se bem que tem aqui. No Evangelho se revela a justiça de Deus, que nos declara justo diante de Deus. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Tá, Glória, essa parte mexe contigo, não, né? Essa parte é forte. Mas eu consegui organizar e concatenar meus pensamentos. Glória ao Senhor. É porque assim, a eficácia do Evangelho, né? Amém. Nosso querido. Então, o que acontece? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Oh, glória, aleluia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, não é essa justiça que a gente conhece, uma justiça de condenar e etc e tal. O justo viverá pela fé. Eu vou repetir, porque é forte. O justo viverá pela fé. Vai, amém. Então, a justiça de Deus se revela única e exclusivamente pela fé no Evangelho. Sim. Não existe salvação fora do Evangelho de Cristo. Anotem. Esta é a essência do Evangelho, né? E aí a gente vai adiantar mais um pouquinho, vem lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus.
É verdade, E aí a gente aleluia. avança mais um pouquinho. Sim. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Maravilha, Glória a aleluia. Deus. Isso é Glória a Deus. completamente Amém, Jesus. desesperador. É, né? Porque vejam só vocês. Vejam só vocês. Vamos lá. Não existe salvação fora do Evangelho, né? E o que existia antes de Moisés? Não existia lei. Como é que vivia Abraão, Isaac e Jacó? Pela fé em Deus. Pela fé em Deus. Né? E aí veio, a partir de Moisés, a criação da lei. A lei é santa, perfeita, justa e necessária. Ela é santa, justa, perfeita e necessária. Mas ela nunca teve o propósito de nos trazer a salvação. Sim. Ela traz o raio-x dos nossos pecados. Ela descreve os nossos pecados. Ela descreve os nossos pecados. Forte. Você vai ali, você vai fazer um exame e aí você vai detectar um tumor. O raio-x vai tirar o teu tumor? Ele está mostrando o teu tumor. A lei mostra o quão pecadores nós somos. É verdade. Então, vamos lá. Existe a lei é perfeita, santa, justa e necessária. Precisamos seguir a lei. A lei não nos salva. A lei não nos salva. Sim. Todos pecamos. Todos. E destituídos estamos da glória de Deus. O preço do pecado, o que é? É A a morte. morte. Então nós estamos como? Perdidos. Mas não é bem assim. O que Deus fez? Fez por nós a única coisa que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. O que foi? Mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Glória a Não é Deus, só de aleluia. ontem, é de ontem, é de hoje. Graças é a de Deus. amanhã. Não é só minha, não é só de vocês, são de todos, independente da raça, da cor, do estado social, do gênero, do sexo. Estamos todos convidados à salvação. Glória a Deus. Obrigada, Aleluia. Jesus. Ele é tão justo que ele não permite que a gente pague o mesmo pecado duas vezes. Jesus já pagou pelos nossos pecados, né? Lá na cruz, ele fala, está consumado, está pago. Os nossos Aleluia. pecados estão Obrigada, pagos. Jesus. Os nossos pecados estão pagos. Amém. Mas é assim, dessa forma? Não. Qual é a receitinha que a gente tem? O que Paulo deixou para nós? Como fala a Vanessa? Ele deixou um gabarito, não deixou para nós? Como que a gente consegue essa graça? Confissão de nossos pecados perante a Deus. Arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Eu posso confessar e não estar arrependido do meu pecado. Sim. Eu sei que eu fiz errado. Eu confessei ali meu pecado. Mas não me arrependi profundamente daquele pecado. Né? Não me arrependi. E confissão, arrepender. E aceitar a verdadeira verdade acerca do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Crer que o Senhor Jesus de fato salvou a nossa vida por meio da sua morte na cruz. Amém. Glória a Essa Deus. é a essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho da Graça. Jamais alcançaremos a salvação fora do Evangelho da Graça. Não existe salvação fora do Evangelho da Graça. Então, meus irmãos, eles trazem, não sei se eu reparti a eficácia do Evangelho em 3 partes também. Deixa eu ver aqui. Irmãos, existimos na lei, ok? A lei nos mostra o quão pecadores nós somos, mas ela não leva a nossa salvação. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, né, manda para nós, faz para nós o que de fato não podemos fazer por Ele. E aí vem a sentença: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aí você consegue os significados, não consegue? Que o justo viverá pela fé? Você consegue enxergar o significado disso? O justo é justificado pela fé. Não mais pela lei, é pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Fé da redenção da cruz. Fé no milagre da cruz. Aleluia. Jesus Cristo. Sim, Deus.
Então nós temos aqui a sentença: o justo viverá pela fé, e a redenção dos pecados para aqueles que creem, porque Deus é fiel e justo para perdoar, e uma vez perdoados os nossos pecados na cruz do Calvário, Deus, sendo justo, não irá perdoar o nosso pecado 2 vezes, tá? 2 vezes. Mas não é simples assim, né, pessoal? A gente tem que confessar nossos pecados, nós temos que nos arrepender desses pecados e aceitar Jesus como nosso Salvador. As consequências do pecado, aí dá mais umas 5 aulas para a gente explicar a problemática das consequências do pecado, né? Esse negócio das consequências do pecado aí é meio complicado. É forte. Então, Deus não punirá você, portanto que você creia nessa verdade de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, assim, o pessoal aqui, ele conclama a nós que estamos aqui buscando esse crescimento espiritual, buscando essa verdade, né? Por meio dessas reuniões semanais da célula, ele nos chama, a partir do momento que ele nos dá esse gabarito, ele nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. Então, assim, se você fornicou, se você mentiu, se você omitiu, se você adulterou, se você deixou de fazer o que era certo, cometer todo tipo de pecado, nosso pecado de estimação, o pessoal vai lá, se arrependa, tranca no seu quarto, faça uma reflexão, confesse, se arrependa de forma profunda. Eu não consigo fazer isso. Invoque o Salmo 51 de Davi, peça a Deus um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado, peça a Ele. Às vezes a gente não tem nem noção do nosso pecado, peça a Ele, peça ao Espírito Santo que lhe inspire a saber que eu pequei. Às vezes você não tem aquela noção, para que Ele crie em você a consciência moral do seu pecado. Isso é importante, a gente pedir que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente. E assim, só para... É tão tremendo, né, essa parte aí que fala sobre o pecado, né, de nós termos ali a consciência, porque é tão... As coisas de Deus é muito clara, não tem mais ou menos, né? Não tem mais ou menos, nós não somos criança. E muitas das vezes nós pensamos o seguinte: só pecou quem está em adultério, só pecou quem está afastado da igreja. E assim, pecado perante o Senhor, o Senhor não separa, não tem pecadinho nem pecadão, são todos pecadores, a consequência do pecado. Agora, nós não somos inocentes, nós sabemos que pecamos sim, não tem mais ou menos. Você falar mal do irmão, contar uma mentirinha, né? Então, assim, as mínimas coisas que nós ignoramos é algo tão grave quanto um adultério. Então, nós temos que ter consciência disso, de trazer essa responsabilidade para nós, né? Porque de não saber que somos pecadores ou não, né? Nós já passamos já da idade, né? Nós paramos de tomar mamadeira. Nós tomamos hoje a mocotó, né? Feijoada, coisa forte. Então, assim, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus, que trabalha no nosso caráter, que nós viemos reconhecer quem que nós somos, que somos falhos, pecador, precisamos da misericórdia de Deus, e a chegar diante do Senhor, apresentando aquilo que nós fizemos, né? É falar mal do irmão, é mentir, e as coisas que nós achamos que é insignificante, que não tem problema, que às vezes nós só olhamos para a vida do irmão, né? Porque o irmão aí, ele bebe, ele fuma, ele está usando droga ainda, a vida dele está desconcertada, porque o irmãozinho está assim, e nós esquecemos de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Gosto de falar com vocês, que vocês são assim, eu sinto paz, eu sinto assim, a presença de Deus nas suas vidas. Amém. Que maravilha, com glória. Agora nós vamos avançar aqui para a parte terceira, que é a última, né? Os últimos versículos do capítulo 1, que é a parte 18 a 32. Eu gostaria que a Vanessa lesse para nós. Isso aí é uma parte forte. Fortíssima. É uma parte bem Existe profunda. pessoa mais apropriada para ler essa passagem. Eita, vamos lá ver a bomba, né? Já vi que o negócio... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo entre si mesmo imerecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou-os a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidades, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os pratiquem tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Obrigada, Joana. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. É uma palavra muito forte. Eu vou deixar a Joelma terminar, entrar aí nesse mistério e depois nós É temos. uma fofa. Vai, bonita. Gente, esses versículos, ele traz solenemente na Bíblia a descrição de uma sociedade totalmente desprovida da presença de Deus, né? É uma sociedade pecaminosa, é uma sociedade que de fato existe a frouxidão moral ali, né? E a relativização dos costumes. Mas é uma sociedade que é o retrato falado da nossa sociedade hoje. Não adianta a gente querer jogar ali para o passado, porque a nossa sociedade talvez esteja até pior, né? Não sei, talvez até que não, porque o negócio lá era um negócio sério. Mas essa sociedade, esses versículos, eles retratam a realidade do homem, como que o homem fica afastado da realidade da presença de Deus, né? Então, mas é um assunto, né, que ela traz muita polêmica ultimamente, ninguém quer discutir essa polêmica. Essa polêmica se confunde com discurso de ódio para lá, discurso de ódio para cá, de forma que existem leis protegendo, jurisprudência protegendo, mas vamos nos ater aqui, uma coisa é o que a sociedade pensa, outra coisa é o que a palavra de Deus nos diz. Então, precisamos discutir esse assunto aqui à luz da Sagrada Escritura. Então, sobre essa ótica, às vezes a gente fica pensando, né? Não, mas esse Deus que está ali descrito não é o meu Deus, não é o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é o Deus do amor. Né? Exatamente isso que me levou a acreditar de fato que eu estava no caminho correto, porque é o Deus do amor, o amor é puro, o amor é puro, o amor é puro, o amor que eu estou sentindo é puro.
Por que estaria errado? Deus é amor, né? Mas não é assim, meus queridos, não é assim que funciona. Deus, Ele é justo, Ele é perfeito. E Ele, na sua perfeição, na sua justiça, Ele não pode pagar com a mesma moeda o que é mal, o que é bem, o que é promíscuo, o que é divino, o errado, o certo. Tem medidas, né? Para que Deus seja justo na sua plenitude, essa justiça dele, que ele tem como caráter dele, faz parte do caráter, a justiça faz do caráter dele. Ele tem que agir de forma diferente. Então, por que é a ira de Deus? Então, isso tudo provoca a ira de Deus, mas essa ira de Deus, a gente precisa entender que não é essa nossa ira carnal aqui, que provoca pecado, né? Que provoca desvaneio, descontrole, não é. É uma reação santa ao que o homem está fazendo de errado, e tem que existir essa reação. Tem que existir essa reação. Deus vai tratar diferente, sim, as nossas iniquidades, assim como Ele vai tratar de forma benéfica para nós as nossas atitudes eivadas aí de bondade, de que existe de melhor no ser humano, né? Então, a descrição, a própria perfeição divina exige que Deus reaja fortemente contra o mal, e essa santa reação é o que a Bíblia chama de ira de Deus, é uma santa reação, e mais do que isso, é uma santa repulsa de Deus àquilo que Ele condena no homem. Então, pessoal, eu também divido em 3 pontos, né? Essa questão aí, eu divido ali, ó, versos 18, revelação da igreja de Deus, versos 21 e 23, a gestão do homem diante do conhecimento acerca de Deus, e a retribuição de Deus diante da rejeição do homem. Então vamos lá. Lê, por favor, aí 18 e 20, pessoal, a revelação da igreja de Deus. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Até lá? Vai até o 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Ok. Aqui, pessoal, são 3 pontos também que a gente deve considerar. Da onde que vem a ira de Deus? Onde Deus está para Ele declarar a ira dele? E aqui ele vem dizer, a ira de Deus se revela do céu. Então Deus está lá sentado no céu, olhando para o homem caído, rebelado contra ele, sendo rebelde. Ele está lá do céu olhando tudo isso, né? E atingindo essa forma do homem agir, provocando essa ira dele, né? Então, aqui nós temos nas nossas anotações, né, que essa ira de Deus, ela é constante, ela é perene. A ira de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, assim como a misericórdia, assim como o amor de Deus, faz parte de Deus. E aí ela pode, em qualquer momento, ela vir afora. Mas o que conduz isso? A atitude do homem, a perversidade, a injustiça, a depravação, né? A impiedade. Isso tudo faz com que a ira de Deus seja manifesta, tá? Então ela pode manifestar ontem, hoje, amanhã, ela é perene. E ele também nos traz a questão da causa da ira. O que é que causa essa ira de Deus? Ora, o que é que causa a ira de Deus? 2 fatores, a impiedade e a perversidade. A impiedade tem a ver com os crimes contra o próprio Deus, e a perversidade tem a ver com o crime social e o crime que o homem comete contra si mesmo. É a imoralidade sexual, é a promiscuidade em sociedade, né? Então a impiedade é na vertical aqui, Deus em cima, o homem embaixo, e a perversidade é aqui horizontal entre nós. E esses 2 fatores impedem
conforme o versículo 18, impedem que a verdade de Deus seja conhecida, né? Que isso aí vai asseverar a questão da impiedade de Deus também para conosco, chamada de ira. Não é isso, pessoal? E por que que o homem faz isso, pessoal? O homem conhece a verdade, o homem conhece a verdade, o homem conhece o caminho da verdade. Mas por que que ele quer permanecer no caminho dele? Que é mais prazeroso, né? Mais prazeroso, mais gostoso, pelo caminho mais largo que leva à perdição, né? O caminho de Deus é estreito, é a renúncia, é querer viver o Evangelho na sua plenitude. Isso representa a renúncia. Você renuncia a si próprio para poder viver a vontade de Deus. Isso todo mundo está convidado a agir dessa forma, mas é para quem realmente se propõe. E aqui nós vamos aqui falar, né, da clara evidência de Deus. Deus se mostra em todas as partes para o homem. Hoje a gente está vivendo aí uma era de tecnologia, de conhecimento exacerbado. O homem criou várias teorias, várias filosofias, e nenhuma delas está levando à verdade do Evangelho de Deus. Nenhuma delas está levando ao conhecimento da verdade de Deus. Nós criamos teorias sobre a teoria da nossa criação, da criação do universo, fugindo e se afastando cada vez mais da verdade do Evangelho. E é tão simples, né? É tão simples, mas a gente quer acreditar que é aquilo que foi desenvolvido, entendeu? Então é aquilo que é verdade, e eu vou acreditar nessa verdade, e o homem se coloca cada vez mais no centro das atenções, ele se coloca no pedestal, ele se coloca como o grande Senhor de sua vida, e deixa a verdade de Deus para o lado. Essa é a impiedade do homem para com Deus, para com Deus. E Deus se mostra todos os dias, através do firmamento, através do amanhecer do dia, nosso DNA, nosso senso moral que foi colocado aqui na nossa cabeça pelo próprio Deus, a lua, o céu, o firmamento, o cantar dos pássaros, tudo isso a gente vira, tem o DNA de Deus. Até esse calor que a gente está sentindo aqui tem a ver com a obra de Deus em nossas vidas, né? Então Deus está presente e Ele se fez presente em nossas vidas. E Ele se mostrou, todas as características dele, Ele se mostrou para o homem. Então nós vemos aqui no segundo passo, que é a questão da rejeição da existência do homem, né? A rejeição de Deus pelo homem. Alguém, por favor, lê aí o 21, 23? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Continua? Continua. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Não, deixa só até o 23, beleza? Então, esses versículos, pessoal, eles trazem aqui a própria questão que a gente comentou. Aqui, o homem, ele luta para se tornar o centro das atenções dele, né? Eles se acham sábios, eles inventam as teorias, eles confabulam, eles desenvolvem coisas, eles vão ao espaço, eles se sentem poderosos, eles se sentem o senhor do seu domínio, né? E esquece a verdade sobre a criação dele, a verdade sobre a criação do universo e a própria verdade sobre a existência de Deus. Então, eles criam para si uma nova teologia. Se eu não posso viver dentro daquela teologia que é contrária à minha verdade, aos meus costumes, ao que eu quero para mim, eu mudo a teologia. É esse movimento aí que está acontecendo de mudar a Bíblia, né? De mudar a Bíblia, adequar a Bíblia às nossas necessidades sociais presentes. Existe inclusive uma teoria Quen, Bia?
Quen, essa pronúncia Quen. Essa teoria, ela quer escrever a Bíblia, mas essa teoria, ela nem sequer se entende entre elas, né? Umas entendem dessa forma. Eles defendem a teoria da homossexualidade e afins. Então, o que ele faz? É pecado só o adultério, entendeu? É pecado só o adultério. Se eu tenho uma relação homossexual e aí ocorre o adultério, então é pecado. Mas ele esquece que o adultério lá na Bíblia está descrito como adultério, homossexualidade, imoralidade sexual, está lá. Porque ele só tira o que interessa para ele, né? Ele só tira a homossexualidade e deixa o adultério, que é interessante para ele, deixar o adultério, né? E aí outros falam que o contrário à natureza humana. O que é o contrário à natureza humana para eles? O contrário à natureza humana para eles é o heterossexual tem que se relacionar com o heterossexual. Se o heterossexual se relacionar com o homossexual, está contrário à natureza. Então, eles estão cometendo o pecado. Então, essa teoria Queen, nem eles mesmos se entendem. E dessa forma, eles querem escrever uma nova teologia. Gente, eu sei que essa conversa é bastante polêmica, né? Mas é necessário, como eu falei aqui, discutir à luz do que está escrito aqui. Você gostaria de dar uma palavra? Sim, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Né? Isso. Quem vai inspirar esses homens agora? Que quer fazer conforme a sua vontade. É o que eu estou te falando aqui. Eles se tornaram deuses de si mesmos. Eles criaram novos instrumentos que os estão levando a uma prática religiosa pervertida, longe da verdade de Deus e longe da presença de Deus. E a gente já viu que não funciona. O homem fora da presença de Deus é a sociedade depravada que está descrito ali de 18 a 32. É o homem fora da caixinha da verdade de Deus. Deus permitiu, já vou falar aqui. Isso aqui tudo, pessoal, essa permissividade de Deus para que o homem vivesse tudo que ele tinha para viver. Isso não é um juízo de Deus acerca do homem, é uma permissão que Deus dá ao homem de viver sobre suas próprias custas, por meio dos seus desejos, das suas vaidades, das suas concupiscências, né? E aí desenvolver essa sociedade promíscua, o retrato promíscuo do que existia em Roma e que se repete hoje na nossa sociedade moderna. Então, vamos aqui. Exato. E não é o juízo de Deus, mas é uma permissão de Deus para que o homem viva de acordo com os seus desejos. Então, a partir daqui, pessoal, eu acho que a gente já pode... a questão do 24 que a gente acabou de ler. O 24 para baixo ali é tudo consequência. Se você for observar que é a retribuição de Deus para o homem, ele traz tudo como uma consequência. Verifica ali no artigo 24. O que ele traz no artigo 24? Por isso, artigo 24. Por isso, né? Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Tá, 26. Por causa disso, Deus entregou. É o isso, é muito por isso. Porque é a consequência das atitudes do homem, da escolha do homem. E aí no 28 ele traz: e por haverem desprezados o conhecimento de Deus, também é uma consequência. O próprio Deus os entregou de um modo a pensar reprovável. Praticavam coisas que não convêm. Praticavam coisas que não convêm. E por último, pessoal, eu gostaria que vocês lessem aí o artigo 32, por gentileza. Vanessa? Já senti forte, né? Chegou e entregou o coração deles, né? Já estou sentindo. 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Exatamente. É forte. Eles sabem que, eles conhecem a verdade de Deus. E eles sabem que o preço do pecado aqui é a morte.
E aí ele condena também aqui as pessoas que fazem, mas além de fazer, incentivam outras pessoas a fazerem um testemunho no sentido contrário, né, da palavra de Deus. E aí, então já nos caminhando aqui para o final. Esses aí são os rustidos, né? Que eles não fazem, mas apoiam. Né? Aí apoiam. Aí eu gosto muito de você, então você pode continuar assim. Né? Então isso aí é muito forte, muito profundo. É a permissividade também das pessoas que vão conviver com ela. Mas tem que ter muita sutilidade para adaptar com o assunto. Sim. Mas enfim. E aqui, pessoal, já me encaminhando para o final, a gente observa essa sociedade, né? E a gente vê assim, é o X de uma sociedade decaída, de uma sociedade pecaminosa, promíscua, lá do início do século, primeiro século depois de Jesus. Isso não cabe a mim. Eu tenho uma vida social adequada, né? Moralmente adequada, eu tenho minha realização profissional. Isso definitivamente não cabe a mim. Está muito distante da minha realidade. E não é assim, pessoal. Simplesmente não é assim. E é por isso que eu trago uma reflexão aqui, avançando um pouco. Não vamos discutir. Nós vamos só avançar para o artigo 2º, para retratar o nosso pensamento com relação a nos colocar de fora como espectadores dessa realidade que nos impõe hoje em dia. O artigo 25, do 2º primeiro, por favor, por gentileza. A Beatriz pode ler. Por favor, pessoal. Artigo 2º. Está aberto. Capítulo 2º. O artigo tem esse capítulo. Capítulo 2º. É porque eu sou do direito, pessoal, mas fica muito mais fácil eu falar inciso. Capítulo, inciso, todo mundo vai entender. Capítulo, inciso. Encontraram? Amém. Cadê, pessoal? Não encontrei. Leia, por favor, até o 11. Pode passar ali, já passou, né? Beatriz é deficiente em pessoa. Quem vai ler? Quem estiver claro o seu? Sim. 2 de 1 a 11, não é isso? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazer essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Aleluia. Primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Amém. Maravilha, aleluia. Amém, pessoal. Então, isso aí é só uma pincelada do artigo 2, que a colega vai estar na próxima aula. Mas o que é que eu quero dizer com essa leitura aí? Que não é pra gente ficar triste, né, pessoal? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus.
pecado, o preço do pecado é a morte. Paulo nos diz que tem solução para nós, né? Paulo nos dá o gabarito, como fala, gosta de falar aí a Vanessa. Paulo nos dá o gabarito de como conseguir a reconciliação com Deus, né? O gabarito é conhecer a verdade, procurar conhecer a verdade, confessar seus pecados perante Deus, arrepender-se verdadeiramente dos seus pecados, pessoal, verdadeiramente dos seus pecados. Não adianta você confessar e continuar no erro, repetindo o erro. Se arrependa Aleluia, glória a Deus, pessoal. Se arrependa e, acima de tudo, aceite a verdade da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que Jesus. morreu na cruz para nos salvar, para Aleluia. tirar o meu pecado, para Glória tirar o ao pecado Senhor, de aleluia. vocês. Nosso único e verdadeiro Salvador. Nosso único e verdadeiro Salvador. Ah, mas eu não consigo, como que eu vou fazer isso? Invoque o Salmo 51 de Davi. Peça a Deus consciência dos seus pecados. Aleluia. Peça a Deus um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração cheio da paz do Espírito Santo. Se encha da palavra de Deus. Amém. Se encha Glória de a Deus, dia, aleluia, noite, Jesus. noite e dia. Entra por osmose. Tentem entrar por osmose o conhecimento de Deus na vida de vocês, para que vocês consigam viver a plenitude do Evangelho da fé, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou Maravilha, aleluia. convencida, eu estou convencida Amém. que não existe salvação, não tem lógica, é logicamente impossível alcançarmos a salvação se não for por meio do Evangelho de Cristo. E hora que eu era uma pessoa bastante questionadora, os integrantes originais da célula sabem disso, eu não conseguia entender o conhecimento, a fé, como que isso se encontrava, e a presença de Deus, que já era outra coisa, né? Que era a questão do reteté ali da igreja. E eu queria tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu queria mais conhecimento, e chegou o momento que eu li uma literatura que abalou a minha fé completamente. Então eu já estava quase entrando num negócio ali, a partir dessa literatura que eu li, a presença do Espírito Santo saiu das minhas mãos, e eu fiquei desesperada, fiquei com a cabeça bastante confusa, tive que parar de ler o livro. Então, existe um momento certo para tudo na vida, inclusive para buscar o conhecimento doutrinário fora da palavra.